Olá! Já parou para pensar naquela grande montanha que parece impossível de escalar na vida? E se, e se o maior desafio que a gente enfrenta não estiver lá fora, mas num lugar muito, muito mais próximo? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa ideia. É uma sensação que, nossa, quase todo mundo conhece. A de estar meio que empacado. A vontade de avançar existe, tá ali, mas alguma coisa parece que puxa a gente para trás. É como uma força invisível que impede o progresso, não importa o quanto a gente se esforce. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar o mapa incrível que a Brianna West traçou no livro dela, A Montanha é Você. Pensa nele como a nossa ferramenta principal para entender e, quem sabe, finalmente superar a autossabotagem. Olha, toda grande escalada começa com o primeiro passo. E aqui, nesse caso, o desafio inicial é conseguir enxergar que essa barreira existe, mesmo quando ela é, bem, invisível. É exatamente isso. As metas são definidas, os planos estão todos no papel, mas aí, na hora de agir, bate aquela paralisia que a gente não sabe de onde vem. A frustração vai crescendo e a tendência natural é procurar culpados do lado de fora, né? Sem nem imaginar que a resposta está, na verdade, muito mais perto. E é aqui que a gente chega no ponto central da coisa toda, na grande virada de chave que o livro propõe. Chegou o momento de entender o que de fato está no nosso caminho. Aquele que de verdade impede a gente de alcançar o que mais deseja. Não é falta de sorte, não são as outras pessoas, não é o universo conspirando contra. Pois é, a barreira mais desafiadora, a montanha mais alta de todas, ela mora dentro da nossa própria mente. Essa é a grande tese. A verdadeira montanha que a gente precisa escalar é a nossa própria autossabotagem. Uma montanha que foi construída com os nossos hábitos, os nossos medos e aquelas crenças que nos limitam. Certo, identificar a montanha é o primeiríssimo passo. Agora a gente precisa entender como ela é, sabe? Entender o terreno. A pergunta fundamental passa a ser: por que a gente se sabota? É hora de decodificar a raiz desse comportamento. Então, a autossabotagem não é falta de vontade. Muito pelo contrário. Ela é, na verdade, um conflito interno bem profundo. De um lado estão os nossos desejos conscientes, aquilo que a gente quer, sucesso, felicidade, e do outro, medos inconscientes que nos puxam para a direção oposta. E as raízes disso, olha, são profundas. A autossabotagem pode ser um mecanismo de defesa meio torto, sabe? Uma forma que a gente arrumou para lidar com necessidades que não foram atendidas lá atrás. Ela se alimenta de crenças antigas e, o que é mais curioso, de associações negativas com o próprio sucesso. Por quê? Porque o novo assusta. A gente resiste ao desconhecido porque aquilo que é familiar, mesmo que seja doloroso, dá uma sensação estranha de controle. E aqui está a chave de tudo. As histórias que a gente conta para nós mesmos, elas não são só histórias. Elas moldam ativamente a nossa realidade. Se a narrativa interna é sobre não ser capaz, a vida externa vai refletir isso. O grande trabalho, então, é se tornar o autor de uma nova história. Ok, com o terreno todo mapeado, a pergunta muda. Como é que se começa a escalada? É aqui que a jornada vira para a solução, o caminho em direção ao autodomínio. O livro propõe um mapa bem claro com 3 passos que são essenciais. O primeiro é desenvolver a inteligência emocional para a gente entender o que está sentindo. O segundo é liberar o passado, soltar aquelas âncoras que prendem a gente. E aí sim, finalmente, com essa base sólida, começar a construir um novo futuro. Mas, afinal, o que de fato nos empurra para a mudança? É esse ponto de virada que é crucial. A gente tende a evitar a mudança porque ela é desconfortável, claro, mas a transformação só acontece de verdade quando o desconforto de ficar parado se torna maior. É nesse momento que a dor da inércia vira o combustível para a ação. E depois de escalar, o que será que existe além do topo da montanha? A jornada não acaba com a conquista, não. Ela se transforma. A ideia é adotar uma nova perspectiva, uma nova maneira de viver. A grande virada de mentalidade é perceber que o objetivo não é lutar contra a montanha ou eliminar uma parte da gente. É transformá-la. A energia que antes alimentava a autossabotagem é redirecionada para construir um caminho, para o autodomínio e para a criação consciente da própria vida. A verdadeira cura, o crescimento de verdade, exige coragem. Coragem de deixar para trás as nossas zonas de conforto. É um processo que não para, um processo de abandonar velhas identidades para poder abrir espaço para experiências mais autênticas e muito mais plenas.
Então, depois de entender que a montanha está aqui dentro, a pergunta muda. Não é mais o que está me impedindo, mas sim qual montanha interna cada um de nós começará a escalar hoje. A jornada pessoal e o primeiro passo, esse pode ser dado agora mesmo.